presidente, senhoras e senhores senadores, todos nós sabemos e percebemos que o Brasil vive um momento particularmente delicado, sobretudo nas questões econômicas, que vêm se agravando no presente momento. Diante disso, senhor presidente, e na condição de membro da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cartões de Crédito, gostaria de mencionar que há muito tempo nos preocupa em nosso país a questão das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, especialmente as transações com cartões de crédito e o crédito rotativo. Trata-se de uma modalidade de empréstimo de emergência, disponível tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, com limites pré-estabelecidos, de acesso fácil e automático ao consumidor. Acontece, senhor presidente, que tais limites são decorrentes basicamente do histórico do cliente bom pagador. O mecanismo de crédito rotativo funciona de forma semelhante ao dos cheques especiais, modalidade oferecida pela grande maioria das instituições bancárias desse país. Acontece que o valor dos juros cobrados nessas modalidades de crédito não tem qualquer lógica econômica. Trata-se da mais aberta e abusiva prática já vista neste país. Segundo dados recolhidos junto ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, apresentados em reunião anterior à instalação da CPI, da qual faço parte, a taxa de juro média do crédito rotativo dos cartões de crédito bateu nos 403,69% ao ano. Esse cálculo levou em conta 45 instituições na primeira quinzena do mês de abril de 2018. Traduzindo essa matemática, podemos chegar à seguinte conclusão: a situação é perversa para o cidadão brasileiro. Se o cidadão brasileiro, senador Lindenberg, se Vossa Excelência precisar de um crédito extra do cartão de crédito de R$1.000, vai pagar de volta, ao longo de um ano, um total de aproximadamente R$5.000, ou seja, 36 vezes mais, o que, na minha opinião, trata-se de um absurdo que precisa ser corrigido. R$1.000 por ano? R$1.000 por ano, você vai pagar cerca de 5 vezes mais aquilo que você usou em apenas um ano. Então, se você usou R$1.000, em um ano você vai pagar R$5.000. Senador Dário, isso é um assalto, né? Na verdade, juros superiores a 300%. É um assalto. Juros. E o Banco Central tinha, na verdade, que fazer seu papel de fiscalizar, de impor normas. Então, quero parabenizar o pronunciamento pela importância do tema. Muito obrigado. O maior juro identificado pelo Instituto, senador Lindenberg, no levantamento chegou a 1.035,76% ao ano. Esses não foram praticados pelas instituições bancárias, mas sim por organismos de créditos, de financiamento, de mercadorias e etc. e tal. Aliás, o estudo constatou também que os juros mais altos são praticados por empresas especializadas justamente em consumidores, por incrível que pareça, de baixa renda, que certamente não têm a consciência do que os juros do cartão de crédito, na ordem de 400%, possa representar ao longo do seu tempo. Quanto ao uso do cheque especial, considerando só a instituição de maior porte,
são responsáveis por 80% do mercado. A taxa média saltou de 173% para 322% nos últimos 10 anos. Novamente, se alguém precisar de um empréstimo através do cartão de crédito na ordem de R$1.000, você terá que pagar de volta R$ 4.220 em apenas um ano, o que representa 4 vezes mais do capital que você recebeu. Enquanto isso, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, lá nos Estados Unidos, a taxa anual do cartão de crédito não passou em 2017 de 25%. São dados do site econômico, no site Brasil Econômico, mas vamos ficar dentro apenas da América Latina. Vamos esquecer os Estados Unidos. Por aqui, depois do Brasil, os maiores juros são praticados na Argentina, que não passam de 48% ao ano. No Peru, 41%. Na Colômbia, 29%. Na Venezuela, 29%. No México, 25%. E no Chile, 21%. Esses números deixam claro que algo está errado no Brasil. Nossos juros são ou não são? Não são nada, absolutamente nada razoáveis. São absolutamente extorsivos. Essa é que é a grande realidade. A função, senhor presidente, da nossa CPI no Senado é identificar a verdadeira razão dessa cobrança expressiva, excessiva, sendo verificada qualquer forma que possa efetivamente corrigir os rumos desse caminho que a gente chama de abusivo. Participamos de várias audiências públicas, com entidades e especialistas que representaram os diversos setores envolvidos na questão. Já ouvimos também, até o momento, representantes dos usuários finais, de consumidores, de lojistas e também das empresas credenciadoras dos cartões de crédito. E hoje, no dia de hoje, pela manhã, iniciando às 10 horas, ouvimos os representantes do CAD, que foi a doutora Cristiane Alckmin Schmidt, conselheira do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o doutor Otávio Ribeiro Damasco, diretor de regulação do Banco Central do Brasil, o doutor Reinaldo Legrésia, diretor de política monetária do Banco Central, e também do senhor João Manuel Pinho de Melo, chefe da Assessoria Especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda. E travamos lá uma ampla e total discussão. Mas o problema certamente não é o da saúde financeira das entidades que operam o sistema, emissoras do cartão de crédito. Visivelmente, vamos ter que agir para garantir que os princípios inscritos na Constituição Federal de 1988 e a legislação posterior sejam efetivamente respeitadas. Sabemos que foi um exagero colocar no texto original da Constituição, estabelecendo em seu artigo 192, parágrafo 3º, a limitação dos juros reais de 12% ao ano, algo que, posteriormente, foi até revogado pela emenda constitucional número 40 de 2003. Mas vários especialistas, senhor presidente, pedi só mais 2 minutos para Vossa Excelência para mim terminar o meu breve pronunciamento. Vários especialistas, por outro lado, ressaltam que não houve modificação em direitos e garantias fundamentais que protejam o cidadão brasileiro. O tabelamento dos juros reais em 12% prejudicava, pela sua rigidez, o desenvolvimento econômico, pois não levava em consideração o custo real e os riscos do capital do nosso país. No entanto, o patamar elevadíssimo que vem sendo praticado chega mesmo a ofender princípios constitucionais,
como o da dignidade da pessoa humana e o da defesa do consumidor e sua proteção. Este abuso dos juros tem disparado o processo de endividamento das pessoas e, sobretudo, das famílias brasileiras. Hoje, mais de 30 milhões de brasileiros estão atolados em dívidas impagáveis. Segundo o INDEC, é um processo irracional. No limite, essas taxas de juros podem até levar o sistema financeiro ao colapso. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostrou que, no ano passado, 62,2% das famílias brasileiras fecharam o ano de 2017 com dívidas de 25,7%, das quais estavam em atraso. Para 9,7% das famílias, a dívida já era considerada impagável. O perfil dos endividados aponta para a necessidade de uma revisão desse tema dos cartões de crédito. 76,7% das famílias tinham no cartão de crédito sua principal forma de endividamento, seguido de 17,5% de carnês e 10,9% de financiamento de automóveis. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, sabemos que o consumidor brasileiro de baixa renda é vítima fácil de toda sorte de esquemas de endividamento, devido à sua baixa condição econômica e pouco acesso ao crédito, o que dificulta a compra de bens essenciais e acaba forçando a utilização desses financiamentos predatórios. Além disso, a pouca educação financeira do brasileiro médio não permite que este reconheça como cara as armadilhas do crédito que muita gente, senhor presidente, chega rapidamente à situação do superendividamento, muito acima da sua capacidade financeira. Entretanto, nós também sabemos que pouco resta ao cidadão brasileiro de baixa renda, além da sua honestidade, da sua honra e o valor da sua palavra. Ele segue tentando pagar as suas dívidas enquanto aguentar, cego às armadilhas financeiras. A inadimplência nunca vem na primeira prestação. De fato, é provável que os atuais inadimplentes que tenham pago pelo menos duas o valor da dívida original é o que garante o lucro espetacular do recurso. Pois então, não podemos mais conviver com esse estado de situação. Cabe a nós, do Poder Legislativo, enquanto representantes da vontade de todos os cidadãos brasileiros, tornar essas medidas efetivas e definitivas para libertar esses verdadeiros escravos modernos do sistema financeiro. São gente como nós, senhor presidente. Nos dias de hoje, são extorquidos de maneira covarde. Portanto, temos que fazer o possível e o impossível para libertar essas pessoas que já trabalham muito para conseguir o que necessitam, mas para alimentar com ganância os rentistas que engordam à nossa custa o suor da nossa nação, as instituições financeiras. E para concluir mesmo definitivamente, senhor presidente, que Vossa Excelência já foi bastante tolerante, como eu mencionei, só mais um minuto, por favor. Só mais um minuto. Como eu mencionei, senador Valadares, a taxa do cartão de crédito ela é abusiva. Mas mesmo assim, os bancos oferecem cartão de crédito indiscriminadamente para todo mundo. Quando não, nós recebemos no nosso próprio endereço os cartões de crédito. Bem, se é tão ruim, por que os bancos cismam em mandar isso sistematicamente para o contribuinte? Acontece o seguinte, que tal, eu fiz essa proposta lá na CPI e vou fazer aqui, não seria interessante estabelecer um seguro para o cartão de crédito, de acordo com o seu limite, ou cobrar uma taxa, ou, enfim, cobrar um empréstimo compulsório compatível com o valor que é utilizado no cartão de crédito e, assim, baixar os juros de maneira que possa ter, na garantia desses itens,
é a eliminação da inadimplência, que é o mais importante, que define, sobretudo, as taxas de juros nesse país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.